gente, é mais um Plantando Sem Frescura. Hoje eu vou mostrar artesanato, reciclagem, aproveitamento de material. Latas de tinta igual essa. Eu usava muito essas latas para colocar embaixo para fazer prateleira. Então, conforme foi passando o tempo, eu acumulei muita lata. Eu fiquei com dó de jogar fora, resolvi aproveitar as latas. O que eu fiz? Eu pedi para cortar as latas para mim, numa altura que eu achasse conveniente. Cortei as latas todas iguais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lixa, cuidado que isso corta muito a mão, e vou passar a lixa em volta dela toda, para tirar as farpas, para não cortar a mão. Pode passar sem dó, cuidado que ó, corta demais, cuidado para não cortar a mão, gente. O ideal é até pôr uma luva. Todas as latas cortadas, o que eu vou fazer? Vou pegar uma faca e vou furá-las. Simples assim. Quanto mais furos, melhor. Dá uma batida e dá uma torcidinha na faca. As latas vão ficar furadas. Depois eu vou pegar isopor e vou picar o isopor. Eu aqui não gosto de usar pedra porque fica pesado. Eu vou usar isopor porque isopor vai ficar a metade da lata, porque não há necessidade de encher a lata toda, porque as raízes das suculentas não crescem tantos assim. Ela gosta de ir mais para o lado. Vou completar, picar assim, qualquer isopor, gente. Além de você estar reciclando, ajudando o meio ambiente, você faz o vaso ficar mais leve, economiza substrato. Ah, tem um vídeo de substrato no canal, hein, gente? E não esquece de dar o joinha, gente. Compartilhar, comentar, se inscrever. Ninguém tá se inscrevendo, hein, gente? Eu acho que vocês estão esquecendo. Dá o joinha de uma vez antes que esqueça também. Depois, se não gostar, tira o joinha, pronto. Simples assim, mas faz alguma coisa. Assista os outros vídeos do canal, que tem bastante vídeos aí. Tem sempre ideias muito legais. Coloquei o isopor. Fácil. Aí, eu vou pegar o meu substrato, que é terra, areia, casca de ovo, palha de café, farinha de ossos calcinada, que eu já tenho um vídeo mostrando como fazer. Olha só. Fica o substrato bem leve, olha. Cada um usa o substrato, gente. Cada um vai fazendo experiência na casa de vocês com o substrato que vocês têm mais facilidade em conseguir. Eu aqui tenho facilidade em areia. Então eu vou colocar bastante areia. Eu planto há anos assim e nunca deu problema. Para nematóides eu uso mamona. Farinha de mamona, que eu mesmo recolho nesses terrenos. Deixo secar, trituro e coloco. Acaba com os nematóides todinho. Olha só. Completei o vaso. Eu coloco ele no lugar. E eu vou fazendo isso com todas as latas. Eu vou triturando isopor, vou colocando e vou enchendo. Todas as latas furadas e lixadas, hein, gente? Todas as latas furadas e lixadas. Vou completar tudo. Vou pegar minhas plaquinhas de identificação, que eu vou comprar novas plantas e já vou deixando fincada aqui. Quando as minhas plantas chegar, eu vou simplesmente colocar. Outra ideia muito interessante. Aqui, para não aparecer as latas, não ficar feio, eu coloquei uns vasos, tá vendo? Da altura da lata, olha só. E ele vai tampar a lata feia. Mas caso vocês queiram, vocês podem simplesmente pegar uma tinta de spray e pintar as latas. Eu aqui não vou pintar porque não faz diferença, porque depois as plantas vão crescer e vão tampar mesmo. Aqui já não vai aparecer. Olha só como é que ficou bem interessante as latas aqui, olha. Vou economizar vasos. Vou colocar num lugar bem maior, que as plantas vão ter bastante espaço para crescer.
economizar espaço, economizar lata, economizar tudo. Usando latas que eu ia jogar fora. Eu acumulei muitas latas, eu tenho muitas latas de tinta aqui e eu fiquei com dó de jogá-las fora. Então eu vou mostrar uma outra ideia que eu tive, porque isso aí é apenas a parte de baixo das latas. A parte de cima da lata, eu fiquei com dó de jogar fora também. Então o que eu fiz? Eu aproveitei elas em outro lugar, fiz o mesmo processo. Essa aqui é a parte da tampa, hein, gente? Aí eu arrumei uma tampa e coloquei um forro por baixo. Essa daqui é uma lata da parte de baixo. Olha, eu simplesmente coloquei a tampa no lugar e coloquei um forro porque aqui eu tenho problema com minhocas. As minhocas entram nos meus vasos e fazem ficar muito grosso, muito socado. Aqui eu fiz o meu processo. Eu lixei as latas, coloquei o forro. Aqui eu coloquei uma parte de plástico também embaixo das latas, por causa das minhocas na época da chuva. As minhocas vêm e fazem meu substrato empedrar. Coloquei isopor na metade das latas, igualzinho eu tinha feito na outra. Depois eu simplesmente completei de terra, igual eu fiz lá atrás, todas as latas, e plantei. No caso vai ficar desse jeito. Uma lata plantada. E olha que interessante que eu fiz, gente. Com a tinta spray, que é bem mais prático que não suja a mão, mas pode ser de rolinho também. Eu venho aqui, dou uma chacoalhada na tinta e faço isso. Olha que prático, e uma latinha de tinta spray dá para fazer muitas latas. Ó, que legal. Ficou um vaso preto, quadrado. Olha o que eu fiz. Todas as latas pintadinhas de preto. Olha a quantidade de lata que eu arrumei. Que eu pintei, que eu plantei. Muito chique, muito prático e muito fácil. Ficou padronizada, barata. Uma lata de tinta spray deu para me pintar todas essas latas. Ainda sobrou tinta o suficiente para pintar essas latas de cá. Depois eu deixo na descrição do vídeo quantas latas que eu utilizei, qual a quantidade de tinta que eu utilizei. Você tem que saber também usar a tinta spray, porque senão uma lata você gasta tudo. Eu não vou pintar a parte de lá, porque eu não pretendo tirar as latas do lugar. As latas vão ficar aí. Se algum dia eu resolver mudar, eu gasto a tinta e pinto do outro lado. Caso contrário, elas vão ficar aí, não há necessidade de pintar dos outros lados. Elas vão ficar quietas aí. Mesmo porque planta você não deve ficar trocando de lugar sempre. Aqui fica no tempo, no sol e na chuva direto, não tiro. Ali eu usei baldes, esses baldes de pedreiro, quando rebenta, racha, eu costurei eles. E fiz o mesmo processo. Coloquei uma parte de isopor e plantei e coloquei lá nos fundos. Lá eu nem pintei nem nada. Eu só simplesmente coloquei lá e deixei lá. Porque olha só, você vai tirando as plantas cheias de espinho. Desse tamanho? Não vai, né? Então, ideias práticas, barato de artesanato para suculentas. Como plantar suculentas? Simples assim, fácil plantar. E eu já tenho vídeo ensinando como plantar suculenta, como regar, como cultivar, como decapitar, vários vídeos de decapitação de suculentas. Vou deixar na descrição do vídeo. E simples assim. Olha só, vou estar sempre trazendo novas ideias, simples, rápido e barato. Para suculentas e artesanato. Plantar onde? Em qualquer coisa dá para plantar. Eu tenho também canal no meu YouTube, Plantando Sem Frescura, outros vídeos. Tenho no Facebook, Cactário da Flávia, que eu posto vídeo e as plantas direto. E no Instagram, Cactário da Flávia. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar. E o meu telefone está na descrição do vídeo. Então, gente, esse é mais um Plantando Sem Frescura com Flávia. Até o próximo.